Olá, meus amigos, eu quero já começar fazendo uma pergunta para vocês. Aonde seria um lugar mais firme, mais forte para, por exemplo, um viajante amarrar o seu cavalo? Em um arbusto ou em uma árvore? O que tem mais firmeza? Bom, você me responderia logicamente uma árvore. Tem uma passagem bíblica que faz uma comparação entre um arbusto no deserto e uma árvore frondosa. Que passagem é essa? Profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. E eu vou estar lendo a primeira parte, a parte que fala do arbusto, e diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Que coisa triste, né, queridos? Esse arbusto no deserto que não vai ver quando vier o bem. Lugares áridos do deserto, eu fico pensando, e está baixo maldição, porque ele fala, maldito o homem que... Então, que confia na humanidade mortal e faz dela a sua força, seu braço quer dizer a sua força. Então a pessoa, olha só o que a Bíblia diz, é como um arbusto no deserto, a pessoa que confia apenas no seu próprio esforço, no seu próprio QI, no seu próprio capital, nos seus próprios méritos, nos seus próprios atos de justiça, nos seus próprios títulos, nos seus próprios tudo que for recursos meramente humanos. Mas tem a árvore, tem o outro lado, e diz assim a Bíblia, a partir do versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo. Aquele que a sua confiança, e aqui quando fala homem, fala em questão de humanidade, e aquele que a sua força, a sua esperança está no Senhor, em Deus, é aquela pessoa que reconhece que o que as nossas mãos humanas não alcançam fazer, as mãos do Senhor alcançam fazer. Deus é Deus que trabalha aonde nós não alcançamos. Para as nossas orações não existem limites geográficos. Deus é poderoso. Então a pessoa que coloca no Senhor a sua confiança, a sua esperança, que lança sobre Ele a sua ansiedade, como diz em 1 Pedro, que confia, como fala no Salmo 37, alegra-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração, confia nele e Ele tudo fará. Como diz no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Essa pessoa, ao contrário do arbusto que está abaixo de maldição, essa pessoa está na bênção, está sobre bênção. Bendito é o que confia e espera no Senhor. E o versículo 8, que eu li também, ele fala sobre a árvore. E eu vou fazer um paralelo. Olha que paralelo bonito. Tem essa passagem com o Salmo número 1. O Salmo 1 fala que aquele que não se deixa influenciar pelos pecados dos outros, ele é, verso 3, como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Viram que é praticamente idêntico ao que diz em Jeremias 17, verso 8? E as características desse que confia no Senhor, que é comparado a uma árvore, são características que uma coisa leva a outra. Vejam só no versículo 8 quanta riqueza. Ele será comparado com uma árvore plantada junto às águas. Ela não é plantada em qualquer lugar, ela é plantada junto, na beiradinha das águas. E nós aprendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a nossa água da vida. Ele falou para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, se conhecesses o dom de Deus e quem está falando, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Também no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo proclamou em Jerusalém, em uma festa dos judeus, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, tomando Cristo por ser esse rio, a árvore que confia no Senhor, o ser humano que confia no Senhor, ele se planta, ele firma a sua vida, ele se afirma, ele se enraiza, ele se alicerça em Cristo, junto a Cristo, perto de Cristo. E como uma coisa leva a outra, primeira análise. Estamos perto? Nosso coração está próximo do Senhor? Estamos em harmonia?
com o Senhor. E a outra coisa, ela não apenas está plantada, como diz também lá no Salmo 1, mas aqui em Jeremias eu acho lindo que fala que ela estende as suas raízes para o ribeiro. Então não basta apenas, quem sabe, você ter a sua vida religiosa certinha, vai nos cultos e papapá, só que estar perto de Cristo e estender as raízes. Raízes é da onde a árvore se sustenta, tem firmeza, e o poder de resiliência, onde vem a tempestade, ela se inclina e ela volta para o lugar, ela não cai porque as suas raízes o seguram. Como Paulo disse aos Efésios, estejam alicerçados e arraigados, né, em amor em Cristo Jesus. E a raiz também tem a segunda função do alimento. É através da raiz que a árvore extrai o seu principal alimento, a água e os nutrientes do solo. Então, queridos, ao estender as raízes, é aquela pessoa que busca mais de Deus, que busca mais do Senhor, que procura aprender mais. Se você que está me assistindo é uma pessoa que procura aprender mais sobre Deus, que procura conhecer mais a Bíblia, você está estendendo as suas raízes em direção a esse ribeiro. Olha que coisa linda! Então eu quero estimulá-los. Estendam as suas raízes, enraizem-se em Cristo Jesus. Busquem mais da sua palavra, aprendam mais dele, cresçam em oração, cresçam no diálogo com ele, cresçam na vida cristã, desenvolvam-se no caráter cristão e assim vocês estarão estendendo as suas raízes para o ribeiro de águas que é Cristo Jesus. E lembra que eu falei, uma coisa leva a outra? Ao estender as raízes e deixar que essas raízes sejam trabalhadas pelo Senhor, como está lá em Lucas, capítulo 13, na parábola da figueira, que a figueira não dava frutos, e o agricultor pediu para mais um ano ele escavar, estercar a raiz, assim, deixar o Senhor trabalhar em nossas raízes, arrancando toda a raiz de amargura, como está escrito na carta aos Hebreus. Todo esse trabalhar nas nossas raízes nos leva ao que continua no verso 8 de Jeremias 17. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. As folhas são a parte mais visível da árvore. Então a nossa parte visível, o nosso testemunho para a sociedade, será bonito, será como uma árvore frondosa. Pessoas virão abrigar-se na nossa sombra. E o último resultado dessa árvore que estende as suas raízes para Cristo Jesus, não ficará ansiosa no ano da seca e não deixará de dar fruto. Que o fruto do Espírito venha a ser produzido nas nossas vidas. E fruto não é da noite para o dia. Fruto é um processo, vai primeiro aquele botãozinho, a florzinha, depois ele cresce, depois ele amadurece. E todo esse processo da frutificação do Senhor em nós que vem acontecer, como está escrito em Gálatas 5, 22 e 23, eu tenho uma série de vídeos que detalham cada elemento do fruto do Espírito. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo que essa árvore gloriosa, essa pessoa que confia no Senhor, ela deve ter as suas raízes estendidas para o ribeiro de águas que é Cristo, e raízes saudáveis, tratadas pelo Senhor, para produzir folhas frondosas e o fruto do Espírito. Então, vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar no Senhor, e não apenas ficar naquela confiança teórica, mas vamos estender as nossas raízes para Cristo Jesus. Queridos, até o próximo vídeo.